dia, ou boa tarde, né? Porque eu já estou saindo da academia. Bom, vamos aproveitando uma pergunta de uma aluna, esclarecer, porque eu já vi um monte de gente aí, aluno e não alunos, que falam tanta besteira sobre fractais de alma. Esse pessoal não estuda, não leem os livros 45 mil vezes como tem que ser. São pessoas sem fundamentação quântica. Tem gente famosa, hein, que tá fazendo merda aí. Então, vamos lá. O que é um fractal de alma? Vamos tentar mastigar isso da melhor forma possível para vocês entenderem definitivamente e parar de ensinar merda para as pessoas nas redes sociais. Não tem outra palavra. Ensinam merdas e mais geram confusão na cabeça das pessoas. Primeiro aspecto. A mônada que está dentro do simulador Avanashantar, do nosso multiverso, ela projeta uma estrutura em portais que a gente chama de logos solares, são estrelas, que é o famoso Eu Sou, o Eu Superior, que os egípcios chamavam de Ra. Tá? Essa é a interpretação correta do comando estelar. Não que Ra era uma divindade. Ra significava o Eu Sou, o Deus Supremo, no sentido da individualidade de cada pessoa. Então o Eu Sou de vocês, ele teoricamente se encontra em alguma estrela do quadrante que nós estamos. Então esse Eu Sou, que escolheu um portal, uma estrela, por exemplo, ele produz 50 almas. Vamos entender. O que é o espírito? O espírito é a rede neural coletiva do Eu Sou. Então, o que sai do Eu Superior não é o espírito. O espírito é o fractal dessa energia que a gente chama de alma. Então, vamos entender que nessa simulação, o Eu Sou superior de vocês, que está, por exemplo, numa estrela, o estilo Antares, que é uma estrela gigante vermelha, super gigante, por sinal, ela produz 100 almas. Essas 100 almas se espalham por 6 planetas distintos em diferentes constelações da Via Láctea, para vocês entenderem. Então, eu tenho 6 almas que vão entrar no processo de imersão encarnacional em 100 planetas diferentes. Ok? Os planetas estão a uma distância grande um do outro, não estão perto. Pois bem, quando essa alma chega no planeta, ele vai entrar no processo de imersão genética correspondente à raça predominante ou à raça que ele escolheu dentro desse planeta. Isso corresponde para 100 almas, cada uma na sua linha de tempo, no seu genoma, na configuração que cada planeta oferece. Ok, agora vamos pegar o caso da Terra para vocês entenderem. A Terra é um simulador em quarentena. Então eu vou entrar num simulador quântico, a partir daquele corpo extraterrestre que nós já temos, que pode ser arcturiano, pleiadiano, aviário, felídeo, dragão, reptiliano, anfíbio, não importa. Você pertence a uma federação, você pertence a uma hierarquia estelar ou espiritual, e veio para a Terra, como pode ser outros mundos em quarentena, outros mundos da zona neutra, ou da própria galáxia, ou além dessa galáxia. Então você vai entrar, no caso da Terra especificamente, num supercomputador quântico, na qual o teu corpo, vamos chamar que é um arcturiano, o teu corpo humanoide arcturiano, ele entra dentro de um sarcófago que coloca o corpo original em estado de coma induzido, que eu chamo isso de criogenia. Pois bem, dentro desse sarcófago, na coma induzida, a tua rede neural entra no metaverso, aquele que o Facebook estava oferecendo, nem sei há quantas anda isso. Então, dentro desse computador IA, a rede neural, o IA do computador, te oferece 20 filmes. 20 filmes que você vai ver, todos simultaneamente.
E desses 20 filmes, você pode ter 20 personagens ou mais personagens, você podendo ter 2 ou 3 personagens por filme. Então, do ponto de vista quântico, a tua rede neural barra consciência está vivenciando uma simulação de computador como se fosse um jogo de videogame, tá? Um jogo de videogame na qual a tua percepção cognitiva está vivenciando um ou mais personagens de cada filme, certo? Pois bem, isso no nosso entendimento cartesiano do espiritismo são as outras encarnações nossas, que passado e futuro. Então vamos usar a Terra novamente como exemplo. Vamos supor que numa dessas narrativas dos filmes que você viu, Antigo Egito, Lemúria, Atlântida, Pangeia, Eurásia, Império Grego, Império Romano, Império Mao Tse Tung, por aí vai, sei lá. Então, para nós que estamos fisicamente aqui, são linhas de tempo diferentes, ou seja, eu tive uma encarnação no Egito, na Grécia, Noruega, etc, etc, ao longo da história humana, certo? Do cronograma ou do nossa linha de tempo humana. Perfeito. Isso para nós. Para o simulador quântico, é tudo simultaneamente. Então o que acontece? O que você tem que entender é que não são fractais de alma que estão encarnados aqui. É a tua própria consciência cósmica, a tua própria consciência imersa aqui na Terra em diferentes narrativas do fluxo temporal da Terra. Então não é um fractal de alma teu, é você mesmo, projetado quanticamente no tempo e espaço de um planeta para ter imersões dentro das diferentes narrativas. A mesma consciência dividida em 20, 30, 50, 100 imersões simultaneamente, tá? Então o que acaba acontecendo? Quando a gente fala em fractal de alma, eu estou me referindo àquela outra alma que veio do mesmo eu sou meu, nosso, ou seja, é uma alma gêmea ou uma alma irmã, conforme vocês queiram chamar, que está, por exemplo, em Sagitário A, a outra está em Sirius B, a outra está em Sirius Adara, a outra está em Alpha Equelus, Beta Heridianus, Delta Heridianus, Sigma Ara, a outra está em Lambda Hércules, certo? Então cada uma dessas almas que veio do mesmo eu sou, através de um portal solar, de uma estrela massiva, comentei um exemplo Antares, está num quadrante tendo as suas experiências de imersão quântica, encarnacional, tá? Então o que acontece? Do ponto de vista linear da Terra, dentro da barreira de frequência, o que ocorre é que aquela percepção de imersão que atingiu o estado de iluminação, na sua perspectiva, ela morreu, ela saiu daquele processo, certo? O que acontece? Para nós é temporal, então, pô, se o cara é do Império, vamos lá, de Mu desapareceu 36 mil anos atrás, então na nossa percepção, essa imersão nossa, o cara morreu, eu morri há 36 mil anos atrás. Então, do ponto de vista quântico, da entrelaçamento quântico, essa rede neural pode estar conectada comigo hoje como um preto velho, um caboclo, um orixá, percebe? Um operador. Por quê? Sou eu mesmo, no fluxo temporal, interagindo comigo. Tá? Por quê? Porque o corpo como induzido lá, que a gente chama o corpo arcturiano, o corpo ET, ele está, para ele, vivendo um videogame de forma consciente em N realidades, tendo um ou mais personagens. Então, quando o próprio a imersão, ele escolhe, por exemplo, 3, 4 personagens no mesmo filme, eles se encontram e tem um processo de conexão telepática integral. Então, isso confunde a gente no conceito de fractais de alma. Não é fractal de alma. É você mesmo imerso em realidades paralelas no entendimento humano aqui. Então, qual é o problema? Isso gera déjà vu e gera sobreposição de pensamentos, sentimentos e emoções. Um exemplo bem clássico, por exemplo, você nessa vida é solteiro, tá? Numa outra vida paralela, no nosso entendimento linear, você é casado com fulano de tal.
E aí você encontra esse fulano de tal aqui que é casado com uma outra pessoa. E você sente carinho, amor por aquela pessoa, mas mal conhece aquela pessoa. Por quê? Porque em outra narrativa vocês são casados. Esse é o grande problema que está gerando confusão no meio das pessoas do mundo místico dos gratiluz. Que eles não estudam, não têm entendimento de física quântica da questão do entrelaçamento cognitivo. Tá? Então, resumindo, um fractal de alma é uma outra alma que foi projetada pelo nosso mesmo eu sou, que está em outro planeta, outro quadrante, outro setor. É muito difícil, não é que não possa acontecer, mas é muito difícil 2 ou 3 fractais do mesmo eu sou virem para o mesmo planeta. Pode acontecer? Pode. Não é usual, não é normal. Pode acontecer? Sim. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o arcturiano é um fractal e vem um cara lá da constelação de Iridianos Alfa, Achernar, para cá. Um tem uma linha temporal arcturiana e o outro tem a linha temporal de Iridianos. 2 linhas diferentes e raças distintas, porém as duas são fractais. E as duas vêm aqui para a Terra para fazer um trabalho, uma operação resgate, qualquer coisa. Aí sim eu teria o encontro de 2 corpos em criogenia, de diferentes fractais provenientes do mesmo eu superior. Percebe? Então a coisa não é a palhaçada que o pessoal fica falando aí, ensinando errado. Eu vou ter que explicar coisa pra caralho. Inclusive aí no podcast, super podcast, eu vou falar um pouco sobre Demiurgo. Vou explicar tudo isso, já que tem 4 horas e meia ou são mais, a gente vai arregaçar ali.